Está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais e expert em suas áreas de atuação para trazer com credibilidade informação para sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui Dr. Maurício Coelho, ele que é presidente do Instituto Brasil Cooperado, Associação de Defesa do Indivíduo Cooperado, principalmente contra perseguições ou entraves informacionais. Doutor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. Obrigado, Paulo. Eu trouxe aqui para você um livro, que é um livro que eu Oh, escrevi em obrigada. 2014. E esse livro fez algum sucesso no Aí, Brasil, teve 100 mil leitores, saiu na Veja. estratégia ah, para derrotar o PT. é um livro, na verdade, é uma análise das eleições de 2014. E Sensacional ele, ali, ele é um gente. livro prefaciado pelo jornalista Rodrigo Constantino. Uhum. E tô te trazendo aqui de presente. Obrigada, vou ler sim, excelente leitura, muito bacana. Obrigada, viu, doutor? Doutor, primeiramente, fala um pouquinho da sua atuação profissional, né, e o surgimento do Instituto. Como que se deu o Instituto hoje Brasil Cooperado? Bom, eu trabalho já há bastante tempo, comecei muito novo, na área do Sim. marketing eleitoral, né, em várias etapas do marketing eleitoral. Eu comecei trabalhando com principalmente metodologia de pesquisa, análise de pesquisa, de uma forma bem, se você vê o livro, bem densa. Uhum. E a partir disso, e até do livro, eu ganhei alguma repercussão nacional e fui trabalhando fora. ah, e também acabei entrando em eleições cooperativistas por causa disso. Uhum. E ao entrar nas eleições cooperativistas, o tema que sempre ficava muito claro era o tema da perseguição que algumas diretorias acabam promovendo Sim. aos cooperados. É poder demais, né? São 700 bilhões de reais que o cooperativismo fatura no Brasil. Uhum. Isso, para bem comparar, são dois orçamentos do estado de São Paulo juntos. Uhum. Se a gente for pôr em PIB, não em orçamento de governo, é quase um Paraná e meio, ou um Rio Grande do Sul e meio, em PIB. Então é muito poder. E este muito poder, quando a gente vai olhando os cantões desses feudos que às vezes se tornam as cooperativas, gera muita perseguição política, perseguição de muitas ordens que às vezes acaba com vidas de pessoas. Uhum. Então a gente recebe casos todos os dias no Instituto e a gente tenta lidar com eles da melhor forma possível. Nem sempre é possível lidar de uma boa forma, porque você tem a dificuldade da soberba das cooperativas. Uhum. Então a gente chama primeiro a consciência, não havendo evidente, o instituto ele é um instituto que é uma briga de Davi e Golias. Então, não havendo da cooperativa a possibilidade de uma conversa, e aí, assim, só para ficar claro para quem está em casa como que é isso, né? Aham. Até porque a gente está aqui em Cuiabá, está acontecendo todo um conflito aí do Instituto com a Unimed Cuiabá, talvez algumas pessoas que estão assistindo estão Sim. acompanhando, e pensam o seguinte, porque a mídia paga pela Unimed, a mídia paga pelo Buré, fala por aí que o Instituto é um site criado para falar mal da Unimed Cuiabá. Não, a gente recebe casos de todo lugar. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. A gente recebeu essa semana um caso vindo de uma Hum. esposa de um médico. Esse médico é um ex-cooperado da Unimed Joinville. Uhum. Ele se mudou para Balneário Camboriú e, ao se mudar para Balneário, ele tentou ser um cooperado da Unimed Litoral. Toda cooperativa ela tem que ter um princípio de portas abertas. Ela pode sim ter processo seletivo, e deve ter. Ela pode sim, eventualmente, recusar aumentos de número de cooperados por você não conseguir, a partir daquele aumento, cumprir sua função social com aqueles que você já tem como cooperado, Uhum. mas isso são as exceções. O princípio chave é que cooperativas têm de ter portas abertas, até porque as cooperativas elas não são só do cooperado, elas Uhum. são um instrumento social em que o cooperado ele é o dono, ele é o titular, mas quem quiser se cooperar e tiver dentro dos termos e objetivos daquela cooperativa, deve poder. Principalmente quando a gente fala de cooperativas em lugares em que
Unimedes, por exemplo, que controlam 70%, 80% do mercado de saúde suplementar de determinado lugar. Como que eu chego e falo assim, não, meu princípio aqui é de portas fechadas. Eu só vou colocar agora quem for filho de cooperado, quem for irmão de cooperado. Então você não pode. A cooperativa ela tem um instrumento de benefício tributário que gera a ela uma vantagem competitiva. E se eu usar essa vantagem para afastar a sociedade do assunto, eu, na verdade, eu estou criando um cartel. Com certeza. Então, a partir disso, esse cooperado ele tenta de todas as formas, tá? Entrar para a cooperativa e não consegue. Ao não conseguir, ele faz aquilo que lhe é de direito. Ele vai ao judiciário e pede ao judiciário que dê a ele a possibilidade então de entrada, porque ele chega num processo seletivo e nesse processo seletivo confessam a ele, ele grava o áudio em que não vão colocá-lo porque ali vai ser colocado quem for do interesse de alguém que já está na cooperativa ou quem for filho de cooperado e quem eles não vão abrir para forasteiro. Então ele vai até o judiciário com isso. Quando ele vai até o judiciário, a cooperativa, a partir daí, começa uma perseguição que não dá para ser interna, porque afinal de contas nem cooperado ele era. Ele era um ex-cooperado da Unimed de Joinville. Unimed Litoral começa uma perseguição à vida deste homem. A vida. Olha, ele está trabalhando em qual hospital? Tal. Vai lá naquele hospital e manda demitir. Então o dono do hospital chama ele e diz, olha, a gente não quer mais você aqui porque você está movendo um processo contra a Unimed. Quando foi ontem, a mulher, a esposa desse médico, dizendo para mim, Maurício, a gente precisa de ajuda. A gente não quer se mudar de cidade, nossa filha está na faculdade, vai ser difícil, mas a gente não está conseguindo mais que o meu marido trabalhe aqui. A gente precisa de ajuda. Faz alguma coisa, ajuda a gente. Eu falei, olha, o nome dela é Fernanda. Olha, Fernanda, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conversar primeiro com a cooperativa, entender o outro lado, entender o posicionamento, ver se há até possibilidade de conciliar, né? Então, eu mando uma mensagem para vocês que estão aí entenderem o que é soberba de algumas cooperativas no Brasil, não é de todas, tá? Tem bons exemplos, eu vou dar alguns bons exemplos aqui, mas para vocês entenderem. Eu vou primeiro à assessoria de imprensa, porque afinal de contas o Instituto Brasil Cooperado é uma associação que tem um jornal. Então a gente noticia. Essa é uma das formas de enfrentamento nosso, até porque o nosso jornal ele é muito mais eficaz do que outros para falar com cooperados. Para começar toda notícia que a gente dá para qualquer cooperativa, a gente manda para o celular de todos os cooperados, a gente manda por SMS. Então a nossa taxa de envolvimento com os cooperados é muito alta. Segundo, a gente busca base de apoio entre os cooperados para fazer a briga política ali dentro, para fomentar a democracia ali dentro. Né? Então a gente não atua só como um jornal. Eu digo assim, boa tarde, tudo bem? É da assessoria de imprensa da Unimed Litoral? Veja só a resposta do, acho que é Valdemar. Vamos ver aqui, ele vai falar o nome dele. Boa tarde, sim. Sim, eu sou o Valdemar, sou assessor de imprensa da Unimed Litoral. Eu digo, muito prazer em falar com o senhor. Eu sou Maurício Coelho, presidente do Instituto Brasil Cooperado. Nós somos uma associação que visa defender direitos de indivíduos cooperados. Nunca tivemos nenhuma denúncia sobre a Unimed Litoral, mas temos recebido a denúncia de perseguição profissional a um médico que é ex-cooperado da Unimed Joinville. E eu gostaria de ligar para você para entender o que está havendo antes de nos posicionarmos. A resposta dele para mim é: esse assunto ele tem que tratar na justiça, amigo. E eu digo, então vocês não querem conversar sobre o assunto? Se é assim, tudo bem. O Instituto tem por padrão ouvir os lados antes de tomar uma posição. Mas em sendo oportunizado a vocês a manifestação e vocês dizendo que não tem vontade de conversar a respeito, nós respeitamos. A gente vai tomar um lado e a gente vai avançar com ele. Sim. Agradeço a atenção dispensada. Veja só a resposta. Aí, companheiro, eu não sei quem você é, não sei que instituto é esse. Eu não represento a Unimed, eu sou um chinelão aqui, sou assessor de comunicação. Né? Você deve procurar os advogados da Unimed, esse assunto está judicializado e não é assim com ameaça que você vai dobrar a gente, né? Então, vamos devagar com andor aí, porque aqui também desse lado não somos principiantes, né, nesse tipo de coisa, tá certo?
Fica na boa aí, fica em paz, ô amigão. Então, assim, Valdemar, desculpa, você é principiante, sim. É um senhor, tem cabeça branca, mas é principiante. Porque isso não é comportamento de quem não seja, tá? Ah, eu tô até falando isso aqui porque é uma oportunidade da presidência da Unimed Litoral rever o assunto, sabe? Porque depois a gente começa a fiscalizar as contas, fiscalizar condutas, e a gente começou já a conversar com o cooperado lá dentro. O cooperado diz o seguinte: olha, tem um clube aqui de médicos, e nós que somos cooperados jovens, a gente não pode ir na piscina. Porque só os cooperados mais velhos podem usar a piscina. Porque se a gente desrespeitar essa regra, a gente é perseguido. Uhum. Então, na hora que a gente começar a mexer com tudo que está aí debaixo dos panos, a ver seus números, a entender e começar a falar para a sociedade, vão dizer que é perseguição. Vão dizer que a gente está atuando por causa do interesse econômico de alguém. Não é, não. É porque, sim, há amadorismo na forma de receber isso, porque há um excesso de soberba. Então, fica aqui o recado para a Unimed Litoral: rever essa conduta. Vocês não têm por que estragar a vida de um homem só porque podem, tá? E a gente vai Muito sério enfrentar isso, né, vocês. doutor? Doutor, e quais são os casos mais emblemáticos que o Instituto já acompanhou aqui em Mato Grosso e no Brasil? Bom, em Mato Grosso, certamente, Paula, é esse caso que está acontecendo com a Unimed Cuiabá, um enfrentamento necessário, em que a gente está, pela primeira vez, tá? Recontando o tema, mas recontando de uma forma aprofundada, porque até aqui esse tema só foi discutido pelos jornais, pela imprensa, e eu desafio alguém da imprensa a dizer que realmente, a sério, abriu um balanço da Unimed para olhar o Uhum. que está lá. Né? Então a gente está recontando, a gente está mostrando dados, documentos, apresentando. A Unimed está bem calada, eu inclusive convidei o Buré e disse a eles: se você não tiver em condição de discutir, traga quantos técnicos quiser para tentar enrolar o assunto, tal. Não vieram, não quiseram vir, mas estavam convidados para estar aqui hoje. Uhum. Não tem problema o debate. Agora, ele precisa ser feito. Bom, agora, a nível Brasil, a gente tem alguns casos importantes já o Brasil Cooperado atuou, como, por exemplo, a gente começou falando, né? A gente falou bastante do caso que estava acontecendo em Belém. Em Belém, a gente tinha uma, uma direção que vinha por um caminho muito ruim, muito Uhum. errado. E ninguém falava nada, porque é o comum, tá? Se você for olhar os jornais da cidade, não vai ter ninguém falando nada. Um ou outro, sim, que são boas mídias, mas em geral não vai ter ninguém falando nada sobre a Unimed, né? Sim. Então, lá também era assim, estava desastroso a coisa, mas ninguém falava nada. Começamos nós a falar, a mostrar, a dizer. Em pouquíssimo tempo, a diretora executiva, né, a diretora presidente, pediu a renúncia a partir das exposições que estavam acontecendo. E quando ela pediu a renúncia, todo mundo começou a falar, os jornais todos da cidade começaram a falar, inclusive a gente deu uma nota dizendo o seguinte: olha, nós fizemos um enfrentamento até aqui. Uhum. Daqui em diante, quando a gente fez o enfrentamento, estava todo mundo calado. A gente não Uhum. se une a covarde. Agora os covardes vão falar e a gente vai se calar. Porque, né, eu não vou nem citar o nome da presidente aqui, mas ela tem o direito de voltar para casa. Ou seja, ela pediu a renúncia dela, ela tem o direito de voltar para casa. Os covardes nesse momento falam. Nós não. A gente fala realmente de quem os outros não querem falar. Não podem falar. Tem compromissos financeiros para não falar. Então, a gente faz um enfrentamento corajoso. Tem Sim. o caso da Leste Fluminense, em que a gente ajudou a promover uma derrubada de gestão. A gente derrubou uma gestão, ajudou, né, cooperados. Claro, o Instituto ele não faz isso. Ele atua como suporte dos cooperados. Como um suporte informacional, como um suporte de defesa, como um suporte de ajudar a lutar né, junto. Então, teve o caso da Leste Fluminense, que a gente deu todo o apoio à derrubada de uma gestão lá. Ah, isso foi um fato marcante, importante. Tem agora a eleição em Santos. Santos estava há 20 anos sem ter uma eleição com duas chapas, né? Era sempre chapa única Olha para só. tudo. Conselho fiscal, conselho de administração. Então,
Ano que vem é a eleição deles a conselho de administração, e esse ano teve uma eleição a conselho de fiscal, em que alguns cooperados já tinham procurado o instituto, porque havia uma proposta de mudança de estatuto que ia tirar muitos direitos do cooperado. E o instituto comprou essa briga, capitaneou essa briga, afastou a proposta, e depois disso a gente buscou juntar cooperados, buscar cooperados dentro da cooperativa que tivessem disposição para enfrentar um processo eleitoral. E fomos, sim, suporte democrático. Né? Ou seja, a gente não está ali para tomar o lado A ou B, mas a gente está ali para ser um suporte à democracia. E há muitos casos em que o ambiente democrático dentro das cooperativas ele está completamente precarizado. Uhum. Precisa de um suporte externo para dizer o seguinte: olha, vão te perseguir, mas a gente vai te ajudar. Né? Então, a gente tem vários casos assim. A gente, em geral, todo mundo que brigou com o Instituto Brasil Cooperado no ano passado e foi pra eleição, perdeu a eleição, tá? Você tem o caso, por exemplo, da Unimed Florianópolis, que por birra ficou brigando e por birra ficou reclamando do Instituto. Informar, a gente foi passando dados. Perderam a eleição. Não era uma gestão tão ruim, mas tinham coisas que não Sim. estavam ok e que a gente também entra primeiro para conversar, para mostrar, para apontar. Só que às vezes o gestor ele tem essa soberba aqui que a gente viu no áudio, né? Esse caso aqui não é um gestor, mas olha, um gestor que é aberto, que é democrático, isso não acontece. Vou dar um bom exemplo, para não dizer que mas você é contra todo mundo, briga com todo mundo. Não, eu vou dar um bom exemplo, que é um exemplo da maior Unimed do Brasil. É a Unimed BH, tá? O Frederico, que é o presidente da Unimed BH, é uma pessoa sensata, e é talvez por isso que a Unimed BH consiga ser uma Unimed tão boa, tão bem organizada, que é o modelo nacional. Uhum. Quando você se torna um gigante sendo Unimed, ou seja, a Cuiabá é uma grande Unimed, mas a BH é uma gigante. Prefeito de comparação, a Cuiabá não tem 2 bi de faturamento ainda, a BH já está chegando a 8. Então, ela é uma gigante, ela tem 1,5 milhão de vidas, por aí. E ela chegou ao par. Só tem 2 que viraram gigantes mesmo: a BH e a Rio. A Rio chegou e se desestruturou. A BH chegou e é a mais bem estruturada Unimed do Brasil. E o é porque tem gestores competentes. O Instituto, quando quis conversar com a Unimed BH, a gente. Eu mandei do meu telefone um pedido, né, para o Frederico, pro telefone dele direto, falei assim: olha, a gente quer ir, ter uma conversa institucional. Aí ele disse: claro, acompanho o trabalho de vocês, vejo o trabalho de vocês, vou pedir para marcarem. Marcaram, nós fomos lá, conversamos, uma conversa muito boa. Então, assim, e eles fazem um bom trabalho. Aí quando falam: mas o Instituto tem interesse econômico, a BH não paga nada pra gente. Mas é uma questão de respeito. É uma questão de entender que gestão tem que fazer escolhas de gestão e às vezes escolhas difíceis que algumas pessoas não vão gostar, mas a gestão tem que ter respeito pelas pessoas. Ela não pode perseguir gratuitamente. Isso não pode acontecer. Tá? Então a gente tem, por exemplo, um caso que a gente está trabalhando ativamente em Blumenau, que é um caso em que cooperados estão sendo cerceados do direito de prescrição. Veja como isso acontece. Se você vai num Pode consultório de um isso, médico, doutor? não pode. Se você vai num consultório de um médico, ele tem de prescrever para você baseado na consciência dele, baseado naquilo que ele entende, que é o melhor para tratar aquilo que ele diagnosticou em você. Uhum. Esse é o dever prescritivo desse médico. Ele não tem de pensar, quando ele está prescrevendo, quem vai pagar a conta. Não é algo que tem de estar no pensamento dele. Então, quando ele vai lá e te prescreve um remédio, um tratamento, e às vezes tratamentos que são caros, o plano de saúde olha para aquilo e fala assim: não está no rol da ANS, não vou pagar. Tudo bem, o médico não tem nada a ver com essa história. Só que o beneficiário, na sua relação com o plano, veja bem, as relações distintas. Médico-paciente, uma relação. Beneficiário, operadora, outra relação. Cooperado, cooperativa, outra relação. A gente está falando de 3 relações aqui completamente distintas. Então, o médico entrou no consultório do paciente, o paciente entrou no consultório do médico, e aí esse médico vai lá
e dá uma prescrição. No caso que a gente está tratando lá são médicos oncológicos, né? Então, uma prescrição de um remédio para tratamento de câncer. Ah, volta essa prescrição, a Unimed olha e fala assim: não está no rol da ANS, eu não vou cobrir. O paciente judicializa, né? O beneficiário judicializa contra a operadora pedindo cobertura. A justiça dá. E dá porque o rol da ANS não é mais taxativo, ele é exemplificativo, ou seja, Uhum. não é só o que está lá que a operadora tem de cobrir. E aí, a justiça mandou pagar, a Unimed pagou. O que ela fez na sequência? Pegou esses cooperados, a gente está representando 6 cooperados hoje nessa situação, 6 ou 4, tá, gente? Eu posso estar enganado no número. Mas pegaram esses cooperados e aí levaram eles para uma câmara julgadora e disseram o seguinte: olha, tem um processo aqui, a gente quer que você faça um acordo de não prescrever mais, e esse daqui que você prescreveu, você que vai pagar. Isso não pode. São relações. Tanto é assim que esse paciente ele poderia ter ido em qualquer outro médico, pagado a consulta particular, tido aquela prescrição, judicializado e teria sido a justiça teria dado direito mesmo assim, eles não iam estar podendo fazer isso. Então o cooperado tem menos direito? Porque ele é cooperado, ele perde direito ao exercício da medicina? Isso não pode. É óbvio que a gente conversa também com as gestões e já vi muita gestão falar: poxa, mas a caneta do médico às vezes maltrata as finanças do plano. Tudo bem. Eu entendo que exista esse problema. Não tô aqui para dizer que não existe e tal. Só que a gente tem que ir atrás da solução boa, não da solução fácil. Exatamente. Pegar o médico e cometer uma ilegalidade contra ele não é a solução boa, é a solução fácil. Então a gente chamou a Unimed Blumenau para conversa e eles têm conversado com respeito. Então, por isso, a Unimed Blumenau, a gente não está fazendo nenhum enfrentamento. Eles nem pretendemos fazer. A gente tem conversado com respeito. E isso é importante, porque a cooperativa, o gestor, ele pode cometer erros, ele pode cometer excessos eventualmente, Sim. mas quando ele é chamado a atenção para esse excesso que ele está cometendo, ele tem de olhar e falar assim: opa, eu fui além do que eu podia, eu queria fazer boa gestão, mas eu fui além do que eu podia. E tudo bem, mas que se chame a atenção e que se reveja o que está sendo feito. Então é basicamente isso que a gente faz, dessa forma que a gente atua. E esses casos que a gente já trabalhou, a gente tem casos resolvidos para mais de 90, 100 cooperados pelo Brasil, porque todos os dias, gente, chega pra gente casos em que o cooperado vem reclamar. E é claro que a gente faz uma moderação, às vezes a gente olha e fala assim: olha, deixa eu te explicar, esse direito aqui você não tem, sabe? Uhum. Porque também tem um excesso, é óbvio, mas a gente busca resolver isso, Com resolver o certeza. conflito e proteger o mais fraco nessa Doutor, e história que é o como que o indivíduo. caso Unimed, ele chegou até o Instituto, né? Unimed Cuiabá. Como que esse caso chegou até vocês? Não, esse caso é fácil de chegar até mim, porque na Uhum. verdade eu conheço bem esse caso. Eu já a minha empresa, né, já prestou serviço para a Unimed Cuiabá, então eu conheço bem o caso da Unimed Cuiabá. E até por causa da forma como eles tentam pessoalizar tudo, eu evitei para que não fosse dito o seguinte: olha, Maurício, você está falando da Unimed Cuiabá só porque você não gosta dos gestores que estão lá. Até para não acontecer isso, eu sempre evitei falar da Unimed Cuiabá no Instituto. Se você Uhum. for olhar durante a atuação do Instituto, a gente nunca deu uma notícia sobre a Unimed Cuiabá. Acontece que chegou uma hora que ficou insustentável não dar notícia. Porque chegou um ponto, veja bem, a gente faz um ranking de gastos com serviços terceirizados, mas não é qualquer serviço terceirizado, é só o serviço administrativo terceirizado. Então, tá falando de gasto com agência de publicidade, gasto com consultoria, gasto com auditoria, gasto com escritório de advocacia, gasto com tudo. E por que a gente faz esse ranking? A gente faz esse ranking por justiça. Porque todos os cooperados de todos os lugares concluem que a Unimed deles gasta demais com isso. Estão gastando demais, estão gastando demais. E por prudência, a gente olha para a coisa e diz assim: não, tudo bem. Se todo mundo está falando que está gastando demais, a gente tem que fazer base de comparação. Qual que é a média do gasto? Quanto que é que realmente se gasta? Quando é que alguém está gastando demais? Quando é que alguém está gastando de menos? Pois muito bem. A Unimed Cuiabá, em 2022, último ano da última gestão, gastava 14,6 milhões ao ano com essa conta. E, claro, as pessoas falavam: é muito. Mas isso representava, do faturamento deles, 0,9 qualquer coisa por cento.
A média nacional, entre Unimedes de grande porte, as 39 Unimedes que têm mais de 100 mil vidas, 1,3%. Então estava abaixo da média nacional. Quando a gente fazia o ranking das 39, estava lá na 20ª qualquer coisa. Em 2023, já no primeiro ano dessa gestão, teve um aumento e eles foram para a 14ª posição do ranking. Também houve um aumento, tal, é algo de se olhar, de se monitorar, mas dentro do ranking eles estavam ali bem na média. Estava exatamente, inclusive, 1,3 qualquer coisa, que era bem ali, um pouquinho só acima da média nacional, mas bem na média. Uhum. No último ano agora, 2024, o gasto vai para 31,8 milhões de reais. Ou seja, sai lá de 2022, de 14,6 para quase 32 milhões em 2024. Com eles dizendo que tem essa crise toda, essa coisa toda e tal. Isso leva a Unimed Cuiabá para a 7ª posição do ranking. A gente tem o costume de falar das 10 primeiras, porque das 10 primeiras você tem que puxar a orelha e das 10 últimas tem que dizer parabéns. Claro, se o serviço estiver bem prestado, Sim. né? Porque também não adianta gastar pouco com um serviço mal prestado. Só que a gente olha para a Unimed Cuiabá e gasta-se muito. Perde hoje 1.000 vidas por mês. Isso é, sem dúvida, a maior perda de patrimônio que eles estão tendo. Não é a perda de patrimônio só do que o Buré anda tentando vender. É a perda de vidas. Porque é do faturamento que sai todo o dinheiro que vai para a saúde ali e abastece os médicos. Né? Então, quando a gente fala de perda de vidas, a perda de vidas da Unimed Cuiabá representa 200 milhões ao ano que não são faturados. Então, isso é muito grave dentro de um custo que havia subido muito. A partir dessa subida, eu já olhei com outros olhos e disse o seguinte, olha, agora é diferente. Se eu não falar da Unimed Cuiabá, as pessoas dos outros lugares vão me perguntar, mas por que você não fala da Unimed Cuiabá? É estranho, né? Mas para falar da Unimed Cuiabá, contanto que essa gente persegue as pessoas, era necessário que se falasse tudo que tem para falar. Então, a gente não começou falando pouco, a gente começou falando muito. E eles já, na primeira notícia, já reclamaram da existência do Instituto, já reclamaram de tudo, já começaram a mandar comunicados falsos para os seus cooperados. Eu chamei, então, portanto, o Buré para o debate, num vídeo, inclusive, que ficou aí bastante compartilhado, em que eu termino o vídeo dizendo ao Buré, em que a única diferença dele para o Alibaba, e eu iria provar isso para todo mundo, e estou provando, é que o Alibaba só tinha 40 ladrões. O Buré tem mais. Doutor, e esse rombo de 400 milhões, né? Esse rombo ficou conhecido nacionalmente, né? Famoso por conta disso. O doutor poderia falar um pouquinho sobre o rombo de 400 milhões para a gente? Claro, noite. eu tenho falado sobre esse rombo de 400 milhões Sim. nos vídeos que eu tenho publicado e nas notícias no Instituto Brasil Cooperado. Inclusive, recomendo, tá? Quem puder sair daqui lá no Instituto Brasil Cooperado. Não agora, viu, gente? Depois que acabar. Quem puder, depois que acabar, sair daqui. Sim. E no Instituto Brasil Cooperado, principalmente no Instagram, onde tem os vídeos lá. Vejam os vídeos que vocês vão começar a entender o que os cooperados começaram a entender, porque ninguém nunca tinha dito para eles, sabe? E eles começaram a entender, e é engraçado que aconteceu. Isso daqui vai ao ar na segunda, Sim. a gente tá gravando isso na sexta, e aconteceu ontem, na quinta-feira, uma assembleia de cooperados. Nesta assembleia de cooperados, foi dito claramente aos diretores, por alguns cooperados, eu não acredito no rombo de 400 milhões. Um disse o seguinte, e eu duvido que tenha alguém aqui que acredite. Porque os novos documentos que estão vindo, não dá para desmentir. Tanto não dá para desmentir tudo que eu apresentei, eu tô falando isso antes de apresentar aqui para quem tá nos assistindo, porque senão vão dizer assim, mas e tudo que a imprensa fala, né? Tanto não dá para desmentir que este é o assunto na cooperativa há 1 semana e meia. O Buré e sua turma vai para uma assembleia de cooperados, que é onde você tem a oportunidade de falar por 3, 4 horas com os cooperados. Você tem a oportunidade de levar qualquer técnico que você quiser levar. Você tem a oportunidade de fazer quantas apresentações de slides antes da assembleia você quiser fazer.
E eles vão para uma assembleia de cooperado e tudo que o Buré diz sobre o que está sendo informado é: estou sofrendo ataques. Não dá uma explicação para os cooperados. E ele é confrontado pelo cooperado, que diz assim: mas Buré, tudo que ele está mostrando tá nos documentos, está no balanço, Buré. E aí? E ele diz: não, mas nós não podemos ouvir. Olha, Buré, eu não acho que os cooperados não possam ouvir você. Eu acho que eles devem ouvir você. Só que eu acho que eles devem ouvir o outro lado também. E aí, o lado que realmente oferecer provas, porque o Buré nunca ofereceu provas de nada. Pelo contrário, se você pegar todas as notícias sobre o rombo de 400 milhões, não tem uma notícia dizendo assim: esse dinheiro saiu daqui e foi para ali. E eu comecei a mostrar para onde que foi o dinheiro. Porque o que é o rombo de 400 milhões? Eu vou falar aqui de um jeito que é até mais leigo ainda do que dos vídeos, para quem está assistindo, se não souber nada do que é um balanço, conseguir entender. A primeira coisa que às vezes a pessoa que não sabe como funciona um balanço pensa é que o rombo de 400 milhões funciona assim. Um dia chega uma nova gestão num lugar, abre uma porta e fala assim: putz, devia ter 400 milhões de reais aqui, não tem. Aí as pessoas olham e falam assim: não, então o dinheiro sumiu dali, né? Pensam que é dinheiro que sumiu. Bom, se você for olhar dinheiro, caixa, fluxo de caixa, se você olhar o balanço apresentado em 2022, o primeiro balanço apresentado, e o segundo balanço, que é o reapresentado, que é esse que se calcula 400 milhões negativo, o fluxo de caixa tem uma variação de R$0. Ele é exatamente o mesmo. Não existe diferença no fluxo de caixa de um balanço para o outro. Por quê? Porque não é dinheiro que a gente está falando. A gente está falando de reconhecimentos contábeis. Que, em geral, é papel, tá? Em geral, é papel. É como se reconhece certas contabilidades. Por exemplo, eu posso ter um determinado negócio que eu reconheço esse ano. Então, eu falo assim: eu tenho essa entrada aqui, porque no meu balanço eu não reconheço, gente, só o que saiu de dinheiro. Eu reconheço toda a dívida que eu tenho para o futuro. Então, se eu fizer uma obrigação para pagar daqui 20 anos, eu reconheço ela hoje no meu balanço. Mas se eu tiver também um pagamento para receber daqui 20 anos, eu reconheço ele hoje no meu balanço. Desde que o negócio tenha sido concretizado, efetuado e o direito aquilo tenha sido terminado nesse ano. Então, o balanço, ele não reconhece às vezes só dinheiro. Mas eu posso chegar e falar o seguinte: olha, isso daqui que você tem, que você reconheceu para 2022, eu acho que seria melhor se a gente reconhecesse em 2023, né? Porque, afinal de contas, o balanço é de outro em 2023. Tem casos que são isso. Mas o caso mais interessante e o que mais chocou os cooperados são os primeiros casos que eu estou apresentando, mas eu já disse que eu vou mostrar onde estão. Não são 400, tá, gente? A diferença de um balanço para o outro é 401.106.000 reais. Eu vou mostrar cada real disso. Então, a primeira coisa é o seguinte: pouca gente sabe disso, mas houve uma inclusão de contas médicas, ou seja, o primeiro balanço não tinha aquelas contas, no segundo balanço tem essas contas aumentadas no balanço. Contas médicas, conta hospitalar, conta de clínica, conta médica. Houve uma inclusão de contas médicas da ordem de 185,4 milhões de reais. Claro, esse número aqui eu também estou usando para ficar mais simples para quem está em casa nos ouvindo, porque o número real é 192 milhões de contas incluídas. Só que aí você tem lá com participação de 7 milhões, que abate, no fim das contas a gente tem 185. Tá? Então, 185,4 milhões de contas incluídas, a gente tem que se perguntar assim: tudo bem, essas contas foram incluídas, mas quais contas são essas? Essa é a grande pergunta. Porque antes de eu saber se está certo ou se está errado, eu tenho que saber se essas contas tinham de ser incluídas ou não. Porque se a gestão falar assim: não, vejam bem, eram contas represadas, estavam escondidas, então eu tinha que reconhecer. Ótimo, você tem um problema contábil aí. Agora, se eu falar assim: não, pera lá, essa conta eu tinha que reconhecer mesmo, ela é conta represada, e aí ajuda a nos entender. Se você quiser em casa, pega aí no Google, vai no Google, põe assim, ó, Balanço Unimed Cuiabá. Você vai achar um link para entrar, vai ter todos os balanços da Unimed Cuiabá. Você acha o de 2022 reapresentado, baixa ele e procura aí pela nota explicativa 4.4, tá bom?
Nessa nota explicativa 4.4, eles dizem os critérios que eles usaram para aceitar essa conta que havia ali. E o critério que eles usaram é o seguinte: eu vou aceitar a conta, independente de ela ter estado no sistema da Unimed Cuiabá ou não, e independente de essa conta ter sido auditada. Isso daqui é importante. Toda vez que uma conta chega numa operadora de saúde, todas as operadoras de saúde, tá? Ela vai sofrer auditoria médica. Que é uma auditoria para dizer o seguinte: essa conta é devida ou não é? Ela é fraude ou não? Ela está no contrato ou não? Aí veja bem, eles colocam lá: não, a conta agora vai ser aceita para reconhecimento aqui por qualquer meio. Quem chegou aqui com um papel, com aviso sonoro, com bombo correio, sinal de fumaça, e disse o seguinte: você deve tantos milhões para mim. Eu vou aceitar aquilo e não vou auditar, não vou conferir se eu devo ou não. Veja bem, Paula e quem está em casa, se amanhã eu aparecer aqui dizendo, Paula, que você me deve 1 milhão, você aceita ou confere? É complicada essa pergunta, né? Mas é Eu mas acho que ela não é complicada, eu acho que ela é simples. sim, Você confere. tem que conferir com Você certeza. confere. Você não aceita. Então ninguém aceita. Eu falei complicado, porque quem vai chegar oferecendo 1 milhão, né? Pois é, mas assim, Você vai ter então. que querer saber qual que é a origem desse dinheiro, porque vai que você está recebendo algo que é Exatamente. ilícito, né? E a operadora de saúde, ela É, tem um método para fazer eu isso. Se acho chama que, auditoria de com conta certeza, você vai médica. receber algo sem saber a proveniência, né? Saber de onde vem, né? Não é receber sem saber. É assim, você pega você recebe a conta, aí você paga ela. Só que você paga, eu não tô te falando de trazer 1 milhão para você, não. Tô te Uma falando nota, por de exemplo, trazer uma uma nota nota dizendo que fiscal você me deve 1 milhão, e você paga sem tá? conferir. Isso, você paga sem conferir? De jeito Isso não nenhum, existe. de jeito nenhum. Você que está nos ouvindo, tem uma pequena empresa, apareceu aí a cantina, né, da sua rua e falou o seguinte: você deve aqui 100 mil em Marmitex. Você paga sem saber se deve? Eu não conheço isso em nenhum lugar. Só a primeira vez que eu vi isso foi no relatório da auditoria que mudou o balanço da Unimed Cuiabá. Mas a gente entendeu por quê. Quando a gente foi para a ata da Assembleia que fez que apresentou essas novas contas. O auditor fiscal, não, o auditor independente, ele vai lá e diz assim: olha, gente, essas contas aqui que a gente está reconhecendo não são necessariamente contas de 2022. Elas são contas 2018, 2019, 2020, 2021, alguma coisa de 2022. A gente pegou tudo e jogou aí, No bolo e no pagou. bolo. Tá, mas de quem que são essas contas? Aí a gente começa a rastrear de quem são. Principalmente 2 prestadores. Grupo Santa, com Santa Rosa aqui, Hospital de Medicina Especializada S.A. e Oncomed. Os 2 principais prestadores donos dessas contas. Aí a gente vai falar assim: então tá bom, mas por que então foi pago conta fora do sistema e sem auditoria? Qual que é a necessidade disso? Vamos lá. Grupo Santa, a maior parte das contas era o seguinte: a Unimed só aceitava que, em tendo remédio genérico, que a conta fosse enviada com remédio genérico. O sistema não aceitava que você colocasse um remédio de marca. Então, dei Novalgina para o meu paciente. Não, você deu Dipirona, né? Você não deu a marca, você deu o genérico. Até porque, gente, a maior parte dos hospitais que fazem isso da conta da marca, eles não dão marca para o paciente de verdade, eles dão genérico. Na veia do paciente está genérico. Na hora de cobrar, querem cobrar marca. E a diferença de custo é absurda. Pois bem, a Unimed, por regra de economicidade, boa-fé, diz o seguinte: não, entendo genérico, você vai cobrar genérico e vai dar genérico. E o sistema não tinha a opção da pessoa ir na tabela lá e pedir sem ser genérico. Como o Santa tem acesso ao mercado de capitais, ele ia lá, fazia aquelas contas, não incluía no sistema porque não dava, guardava para cobrar. Guardava o papel.
de uma conta que não está contratualizada. E que no contrato dele dizia, você tem 60 dias para pôr no sistema. Porque, veja bem, eu não posso pôr no sistema uma conta de ano passado, porque como que eu cobro coparticipação do meu paciente? Você que é beneficiário de plano, foi numa consulta agora, daqui 2 anos chega lá uma coparticipação para você e fala assim, o que é isso? Você vai aceitar? O paciente não aceita bem isso, né? Então o contrato prevê um tempo para se lançar aquela conta. Eles ficaram guardando. O dia que ganhou uma gestão favorável a eles, e eu tenho os prints de WhatsApp aqui para mostrar o quanto o Buré era um lobista do Santa na Unimed quando foi conselheiro fiscal. Esses prints são conhecidos, né? Mas quando ganhou uma gestão favorável a eles, eles empurraram todas essas contas. É uma coisa tão, tão absurda que o balanço de 2022 do Hospital de Medicina Especializada S.A. só foi publicado em 24 de janeiro de 2024. E segundo a auditoria independente deles, que fez uma ressalva no balanço pelo tempo que demorou a ser publicado, disse o seguinte: olha, a alegação da empresa é que demorou porque ela estava ainda num processo de conciliação com seus clientes de qual que era de fato contas a receber que ela tinha. E parece que a conciliação deu certo, viu? Porque o contas a receber dele saiu de 17 milhões para 44. Não bastasse isso, em 8 de agosto de 2024, eles foram apresentar o balanço de 2023 e reapresentaram os balanços de 2021 e 2022, aumentando contas a receber de 21 e aumentando numa proporção em que nada havia sido pago nem em 21, ou seja, porque às vezes você retifica, não, eu fiz conta errada, era tanto, mas aí eu recebi depois em 22 e tal. Não, eles aumentaram de 21, nada foi recebido em 21, foi tudo para 22, nada foi recebido em 22, gerou um acúmulo em 23, em 23 já estava contas a receber dele em 83 milhões e alguma coisa. Ou seja, ou o Santa está sendo muito benevolente com um grande cliente dele aí que está há alguns anos sem pagar, ou você teve um caminhão de contas reconhecidas de uma vez só. A Oncomed estava descredenciada. E aí ela vai na justiça e pede uma liminar. A justiça confere uma liminar de atendimento. Essa liminar de atendimento diz o seguinte: Oncomed, todo mundo que você já tiver diagnosticado, já tiver com um diagnóstico com você, pode continuar tratando. A Unimed vai ter que pagar. Tudo certo. A Oncomed manda, então, no processo, uma lista de todos os pacientes que ela já teve com a Unimed na história. Porque ela pensou o seguinte, até um mal agudo aí com o paciente, né? Porque ela pensou o seguinte, vai que algum volta a ter câncer, eu também posso tratar ele. Bom, não era só quem estava em diagnóstico recente, em tratamento iniciado, não. Mas, depois, quando essa nova gestão entrou, a gestão fez um acordo com a Oncomed. E no documento desse acordo que nós temos, a Oncomed coloca lá para ser pago a conta de 183 pacientes. Desses 183, nome a nome sendo pesquisado na primeira lista, que era a lista de quem eles tinham direito de tratar, só 44 tinham direito de serem tratados com a Unimed pagando. E aí tem gente que diz assim, então, tudo bem, é por isso que então não pode auditoria, porque se você fizer auditoria de contas médicas nisso, você não paga nada dessas contas. Você não paga. Tanto é assim, existe no sistema Unimed uma coisa chamada intercâmbio. Para quem não é familiarizado com gestão de Unimed, eu explico. O intercâmbio é o seguinte, você que está em casa, você tem Unimed Sinop. Você veio em Cuiabá. E aí você passou mal, deu entrada num pronto atendimento, foi internado. Foi internado ali no São Mateus. O São Mateus não tem contrato com a Unimed de Sinop. Ele tem contrato com a Unimed de Cuiabá. Uhum. E aí o sistema Unimed, para conseguir vender planos estaduais, nacionais, o que ele faz, Paula? Ele faz um intercâmbio de contas. Que é basicamente o seguinte, você tem sua Unimed ali em outra cidade. Você pega aquilo, a Unimed de Cuiabá, então pega essa sua conta, recepciona ela, paga aquele prestador dentro das tabelas combinadas no intercâmbio. Como se fosse uma regulação. É uma troca de contas ali, porque paga essa conta dentro do que foi combinado no sistema intercâmbio, pega essa conta e leva para outra Unimed e diz assim, agora me pague. Porque, afinal de contas, a Unimed Cuiabá não pode ter responsabilidade com o beneficiário de qualquer outra Unimed. Ela não recebe para isso. Entre eles, né? Isso. Ela não recebe para isso. No balanço de 2022,
entre essas contas apresentadas, entre esses 185 milhões em contas acrescentadas, você teve 70 milhões dessas eram contas de intercâmbio. 70,7 para ser exato, tá, gente? Eram contas de intercâmbio. Toda vez no balanço que eu tenho um acréscimo no meu débito de intercâmbio, eu vou ter também um acréscimo no meu crédito de intercâmbio, porque afinal de contas a conta não é minha, a conta é de outro. Então, do mesmo jeito que eu devo, alguém vai me pagar. Ótimo, tudo certo. Qual que é o problema? O problema é, a Unimed Cuiabá incluiu 70,7 milhões de contas de intercâmbio e essas contas não foram aceitas pelas outras Unimeds, não deu crédito de intercâmbio. Então, a Unimed Cuiabá, o cooperado que está pagando prejuízo inclusive relativo a beneficiário que nem seu é. Meu O Deus. motivo foi um só: transferir dinheiro para parceiros da gestão. Transferência de dinheiro. Doutor, e mediante a tantas acusações, né, as manifestações, inclusive do Instituto, como que a diretoria da Unimed Cuiabá hoje se posiciona? Não, eles não se posicionam. Não se posicionam. Não explicam. Não dizem. Ah, mas é porque eles não querem responder ao Instituto. Não, não é verdade. Ontem os cooperados confrontaram eles. Nos explique isso que está sendo dito. Teve uma assembleia ontem, Eles né? não... Exatamente. Quinta-feira. E eles não dizem. Eles não dizem. Eles são incapazes de responder. E aí, veja bem, as pessoas podem dizer, ah, Maurício, mas você só explicou aí 185 milhões. Não, eu já expliquei lá nos vídeos esses 185, mais outros 48,7, e vou continuar explicando até terminar os 401 milhões. Vou mostrar para vocês tudo, né? Se o podcast aqui desse tempo, eu ia contando tudo aqui, mas eu acho que não dá. Não dá, estamos quase caminhando para o fim. É muito assunto, né? É A gente muito tem que fazer assunto. em 2 etapas, 2 É podcasts. muito assunto. Agora, quando a gente vai olhando para isso, a gente vê o seguinte, gente. Essa história, eu não vou poupar palavras aqui não, porque essa história é o maior caso de roubo já visto, em que o roubo acontece junto de um estelionato. Porque eles conseguem roubar esse tanto de dinheiro, incluindo contas que ninguém pagaria por essas contas. Tanto é que as outras Unimedes não aceitaram pagar, só para ajudar os amigos prestadores. Gente, eu tenho print de WhatsApp do Buré pedindo à Unimed, quando ele era conselheiro fiscal, para fazer adiantamentos de 200 mil a cada sei lá quantos meses para o Santa Rosa, porque o Santa Rosa ia dar esse dinheiro para ele. Ele era lobista do Santa Rosa. Meu Deus. Então, essa turma que entrou aí pegou isso, conseguiu fazer isso e pegou toda a máquina de imprensa deles. Toda a máquina de imprensa falou o seguinte: fala que sumiu 400 milhões. Não sumiu, é só ir olhar o balanço. Não sumiu, não. No balanço tá lá a digital de todo mundo que levou esse dinheiro, no bolso de quem ele tá. E as pessoas às vezes confundem coisas que não tem nada a ver com esse rombo. Por exemplo, mas e o que os prestadores ganharam durante o tempo que trabalharam na Unimed Cuiabá? Ganharam e estava no balanço, isso não tem nada a ver com os 400 milhões, já estava escriturado do mesmo jeito no primeiro balanço quanto no segundo balanço. E se você acha que os prestadores ganhavam muito no passado, eles ganham mais que o dobro agora. Mais que o dobro agora. Mas e a Unimed foi lá, fez a denúncia para o Ministério Público Federal? Tá? Verdade, a Unimed é assistente de acusação nesse caso do Ministério Público Federal. Até o momento das operações que aconteceram, o Ministério Público Federal só tinha escutado a assistência de acusação, a Unimed. E vamos ter clareza. A gente vai publicar quanto ganhou até aqui o advogado responsável por ter levado dados incompletos para o Ministério Público Federal. Quanto que a Unimed já pagou para ele? Para adiantar, já foi mais de 3 milhões de reais. Mas a gente tem os valores certinhos e a gente vai mostrar com documento. Então, assim, o que está acontecendo... E é interessante que o Buré... Até dar um conselho aqui pro Buré. Buré, não confessa seus crimes em assembleia, não, que fica na ata. É chato, sabe? Tem coisa, Buré, que você não devia falar nem pro padre, você fala na assembleia. O Buré chega em assembleia e diz assim: olha, a gente está contratando a consultoria tal, porque eles têm acesso a tal lugar, a gente vai tentar ali uma coisa política ali dentro.
Budé, você não pode falar que você está tentando espaços políticos na ANS, porque a ANS é uma agência reguladora, ela é técnica. Isso é tráfico de influência. Você não pode falar, Budé, como você fala em assembleia, que você contratou advogado X ou Y porque ele tem bom relacionamento e consegue conversar bem com alguns juízes, porque isso é tráfico de influência, Budé. Não é esse o motivo para a contratação do advogado. Não pode, Budé. Vou te dar um conselho. Não confessa isso nem pro seu padre, não. Muito menos, Budé, em assembleia, que fica na ata e a gente tem tudo. Sabe, tá ficando feio ver que a Unimed aumentou o gasto dela de 14,6 milhões ao ano com os terceirizados, né? Que o pessoal acha muito. Tudo bem, não era muito quando você compara com as outras Unimeds, ou seja, é uma empresa bilionária, gente. É assim, sabe? Quem trabalha em empresas bilionárias geralmente ganham bem mesmo. Quem né, tá ali, o CEO da Vale, ele não vai ser pobre, não. Pode ficar despreocupado. Isso não tem problema nenhum. A gente tem que ver o serviço que entrega. Agora, aumentou de 14,6 milhões para quase 32, com o Budé falando em assembleia que ele tá pagando tráfico de influência. Com a mídia inteira comprada e sem dizer uma palavra sobre as provas que eu tô apresentando. Mas os cooperados estão atentos. Estão, doutor. Teve uma assembleia dos cooperados da Unimed no dia 24/4 e o Instituto ele teve conhecimento das ocorrências? A gente acompanhou em tempo real aquela assembleia. Claro, Uhum. a gente não é convidado, né? Teve até um cooperado, mandar um abraço para ele, eu não conheço ele, mas fiquei bastante feliz com a fala dele, que disse, olha, vocês deviam convidar o Maurício aqui. A gente tem explicações que a gente quer ouvir dele. A gente quer ver esse debate, a gente quer ver isso acontecer. E você tá certo. Você tem que querer ver isso mesmo. Eu também quero. Eu quero que o Buré saia de debaixo da mesa e venha para o debate. Venha provar, porque eu tenho documento e ele só tem a fuga dele, né? Tá longe. Só manda a imprensa ficar falando besteira e tal. E eu se fosse da imprensa, eu teria vergonha de fazer um trabalho que estão fazendo alguns, né? Não são todos. Tem muita gente fazendo um trabalho bem legal nesse caso aí, mas tem alguns aí que, pelo amor de Deus, gente, não é porque seu FII aumentou de 8 para 30, você sabe que eu tô falando de você, que você tem que ficar fazendo qualquer servicinho, né? Sujo pra Unimed. Vai com calma, vai com calma. Bem polêmico, doutor. Eu Não, ficaria mas desculpa, qual que era a pergunta que você fez? foi exatamente sobre isso. Vocês tiveram conhecimento das ocorrências da Sim, Assembleia de tivemos ontem? conhecimento. Inclusive, militamos nessa Assembleia fortemente, porque Sim. eles já fizeram muitas aprovações difíceis para a Unimed, enganando o cooperado. Então, durante essa Assembleia, eu até peço desculpa aos cooperados que não estavam na Assembleia pelo incômodo, porque durante a Assembleia nós mandamos SMS o tempo inteiro para desmentir mentiras que eles fizeram e para tentar apoiar o cooperado na melhor decisão, que fosse a que ele quisesse, mas informado com a verdade. Doutor, muito bom receber você aqui. Uma caixa de informações, né? Eu acho que nós teríamos assunto aí para mais umas 2 horas de podcast. Quero convidá-lo a voltar aqui para a gente poder falar mais sobre esse assunto que mexeu com o Mato Grosso, né? O rombo de 400 milhões, ele mexeu com todo o estado, com profissionais que são cooperados aqui da Unimed. Eu tenho profissionais do meu time que assumiram dívidas aí de 500, 600 mil reais. Hoje não consegue se desvincular da cooperativa enquanto não quita esses débitos. Então, é uma situação que nos entristece muito. O espaço ele está aberto para que você venha, traga informações, traga atualizações desse caso, né? Porque eu sei que é um caso que está em trâmite ainda, tem muita coisa aí acontecendo. Então, que você possa voltar aqui para trazer atualizações. E para quem está nos acompanhando, deixe os canais onde eles podem ter acesso e acompanhar esse caso de perto, né? Eu quero, só para finalizar, Fica à agradecer o vontade, fica à convite. vontade. Agradecer o convite, Paula. E eu também gostaria de pedir aqui à Unimed que, por causa do convite, se quiser perseguir alguém, persiga a mim. Não persiga a Paula, não, tá? Porque nós vamos denunciar qualquer perseguição. E nós vamos denunciar os perseguidores também. Porque tem quem manda perseguir, mas tem quem faz o serviço de capanga. E nós vamos para cima dos capangas também, mostrando informação para os cooperados. Então, não persigam a Paula por causa disso. A outra coisa que eu quero deixar aqui claro aos cooperados, o Instituto vai trabalhar ativamente, cooperados.
fazendo a boa política cooperativista, para que, com informação, os cooperados possam rever o balanço. A gente tem até 4 anos depois da aprovação para rever esse balanço, rever o balanço, colocar a verdade, tomar o dinheiro que foi dado para contas de prestadores sem ser devido, e então devolver esse dinheiro do aporte de vocês. Vamos trabalhar duro, junto de cooperados, junto de grupos de cooperados, e se você for cooperado, junte-se ao IBC. O IBC está aqui para proteger você. Bom? Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigado. Vocês que nos acompanharam em mais um Dr. Cash, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas. Faça com que chegue longe essas informações, tá? Faça a sua parte agora e compartilhe. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, em mais um Dr. Cash. Até lá!